Oi, pessoal, tudo bem? Professora Verônica aqui. Hoje a gente vai começar um assunto que já é conhecido de vocês, mas que nós estamos aqui para retomar e tentar entender, ok? Então a gente vai falar um pouquinho mais sobre os contos de assombração. Bom, o que você precisa saber antes de a gente começar a falar sobre os contos de assombração? Que esse é um estudo que é proposto no quinto ano, tá bom? Pelo Ler e Escrever. A gente já leu alguns contos, já falou um pouquinho sobre isso, mas a gente nunca estudou a fundo o que é um conto de assombração, né? Então a gente vai começar a entender quais são essas características do conto, dos contos em geral, e quais são as características dos contos de mistério, de terror, de assombração, se existe uma diferença entre eles, tudo bem? Gente, essas histórias só dão uma pontinha de medo. Não precisa ficar, ai meu Deus, a professora me trouxe para ouvir contos de terror. Não, eu não te trouxe para ouvir contos de terror, tá bom? São contos de assombração. E hoje a gente vai descobrir a diferença entre eles. Bom, vamos lá. Primeiro, a gente precisa saber o que é conto. O que são contos, né? Para depois a gente entender quais são os tipos de conto. Então vamos lá. O que são contos, professora Verônica? São histórias pequenas, são histórias breves, entendeu? E quando eu digo pequena, não é uma história de uma página, né? É uma história de 3, 4, 5, 6 páginas. Mas são histórias curtas, né? Não são livros inteiros. E nem capítulos inteiros, né? Mas temos vários livros que têm um compilado de contos, né? Então ele ali dentro daquele livro ele tem vários contos registrados, mas os contos são caracterizados pelo quê? São histórias breves, tem o local determinado para aquela história acontecer. Não é como uma novela, por exemplo, que é um gênero literário também, não é só um programa de TV, onde tem vários locais, várias cenas, né? Que apresentam, por exemplo, um shopping, depois uma casa, depois. Não. O conto ele tem um local determinado. Ele tem um local para acontecer. Seja um conto de fadas ou um conto de assombração. Os dois têm um local determinado, né? Tem um tempo determinado, mas não específico. Então, é um tempo curto de duração ou anos, ele vai te mostrar qual é aquele tempo, ele vai deixar claro isso para você, mas ele não vai deixar específico a data. Então, ele não vai te falar em que ano aquilo aconteceu, ele não vai te falar em que mês aquilo aconteceu, raramente ele vai fazer isso, né? Então, ele é um tempo determinado, mas não é específico. São poucos personagens. Então ele assim, não é como uma novela novamente, né? Falando da novela que tem vários núcleos e aí dentro daqueles núcleos tem os seus personagens, né? Tem a família do Joãozinho, que tem 5, 6 pessoas, aí tem a família da Maria, que tem outros 6, 7 pessoas, não é assim. Então todos os personagens que estão ali dentro daquela história, eles têm um papel fundamental dentro daquela narrativa. Nenhum personagem vai entrar dentro de um conto para não ter fundamento nenhum, para não ter serventia, né? Aliás, nada dentro de um conto entra sem ter um papel determinado, ou seja, tudo que tem ali é necessário para a gente entender, porque o conto, como ele é uma história breve, ele não pode ter um monte de coisa, né? Então, o, o escritor do conto, ele tem que ter essa clareza, essa objetividade, porque o conto é uma história objetiva. Ele não é uma história que fica enrolando para acontecer. Ele é uma história bem objetiva, certo? Bom, geralmente é o conflito central que determina essa história. Então, seja em qualquer tipo de conto, existe um conflito ali para ser resolvido. Tudo bem? Vamos lá. Existem vários tipos de conto. Conto de fada, de mistério, de terror, de assombração, fantástico, contos populares. Tem outros tipos de conto até que eu nem vou entrar nessa apresentação, tá bom? Porque são alguns tipos de contos que vocês vão conhecer mais pra frente, tá? Vamos lá. Quais as características desses tipos de conto? Vamos começar com um bem tranquilinho. Característica do conto de fada. Você já vem estudando conto de fada há muito tempo.
Então vocês já sabem, desde lá do segundo, terceiro ano, que o conto de fada ele nasceu de uma tradição oral. O que é uma tradição oral? Ele nasceu das contações de histórias do povo. Só que esse povo era daqui do Brasil? Não, é um folclore europeu. Então, esses contos de fadas são folclore geralmente de uma área muito mais ampla, mas que hoje diz respeito à Alemanha. Tudo bem? É caracterizado pelos finais felizes. Então, e foram felizes para sempre. Isso é uma das características do conto de fadas, né? Os tempos são indeterminados. Então, era uma vez. Não te conta quando, nem onde, nem como. Era uma vez. Tudo bem? Fazem uso de magia, independente se há fadas ou não. Porque às vezes as pessoas acham, não tem fada, então não é um conto de fadas, né? E é um conto de fadas, sim. Tem a presença do herói ou heroína, né? Aí, Chapeuzinho, Pequena Sereia, né? Os Três Porquinhos são exemplos de contos de fada. Tipos de contos, conto fantástico. Eu já falei do conto de fadas. Qual a diferença do conto de fadas para o conto fantástico? É que o conto de fadas é um ambiente mágico, é tudo diferente, né? Agora no conto fantástico não, ele vai aliar a nossa realidade com o absurdo, com aquilo que é totalmente fora do normal. Tudo bem? Ah, professora, como assim? Eu vou dar um exemplo de absurdo. Como que o Aladim entra numa caverna que se mexe sozinha e ele acha aquilo normal? Entenderam agora? Se ele era uma pessoa normal que vivia nas ruas, então os contos fantásticos eles têm essa característica do absurdo, daquilo que não cabe na nossa realidade, por mais que ele tente se passar dentro da nossa realidade comum. Então acontece no universo como o nosso, mas não exatamente igual, certo? Os personagens, é, tá até escrito errado, os personagens não estranham o absurdo. Aí vocês vão ter que fazer uma correção aí. Os personagens não estranham o absurdo, tudo bem? Eles não estranham o absurdo. Então esses personagens aqui, eles acham o absurdo totalmente normal, tudo bem? O absurdo para eles é uma coisa normal. Então, eles não estranham o absurdo. Vou até apagar. Eles acham normal esse absurdo, ok? E a figura sobrenatural que está ligada ao folclore da região. Isso é uma das características do conto fantástico. Então ele vai, dependendo do lugar onde ele se passa, ele tem uma ligação com aquele folclore, né? Vou dar um exemplo depois. Causam estranheza para quem assiste, são bizarros. Então, assim, algumas coisas são bizarras. E os contos fantásticos, eles não têm só para criança, eles têm para adulto também. A maioria deles é para adulto, inclusive. Por exemplo, o João, que é um menino normal, que vive numa casa normal, que de repente compra um feijão que planta e dá um pé que vai parar na casa de um gigante. Entendeu? São coisas absurdas. São coisas fora da casinha. E não tem um era uma vez. Às vezes as pessoas até colocam, mas essa é uma história fantástica. E o Aladim? O Aladim entra numa caverna, acha uma lâmpada mágica que tem um gênio. O gênio da lâmpada, eles chamam de gênio, nós chamamos de gênio, né? Por conta da história do Aladim, mas ele não é um gênio, ele é um djinn, né? Que é um ser fantástico do folclore dessa região da Arábia, onde se criou a história do Aladim. Ele é um djinn, certo? Então, os contos fantásticos são esses contos em que misturam realidade com absurdo, né, com folclore e causa essa estranheza em quem lê, mas não em quem participa do conto. Vamos lá. Tipos de contos, contos populares. Qual é a diferença do conto de fada para o conto fantástico para o conto popular? Os contos populares eles nascem da narrativa oral, assim como os contos de fada. Eles vêm de geração em geração, sendo contados e recontados, até que alguém venha e escreva esses contos.
assim como foi os contos de fada, tudo bem? Então, o que, que vai diferenciar, professora? Vamos continuar lendo. Trazem elementos das tradições dos povos, que já é uma coisa que não é tão forte nos contos de fada, mas que nos contos populares é extremamente forte, tudo bem? A autoria é atribuída ao povo, então não tem uma autoria feita como os contos de fada, porque os contos de fada eles foram adaptados, né? Eles não foram literalmente escritos. Eles passaram por um grande processo de adaptação. Existem escritores que transcrevem os contos populares para livros, como eu acabei de falar para vocês. Um deles é o Monteiro Lobato, e o Monteiro Lobato fez isso no livro inteiro, tudo bem? Que é justamente as histórias da tia Anastácia. É um livro muito legal, que vai contar uma série de contos, todos populares do Brasil. Inclusive eu coloquei uma figurinha aqui da onça e do jabuti, que é muito legal, justamente é uma narrativa que envolve o jabuti, que é um dos animais considerados os mais inteligentes pelas tribos indígenas, algumas do país, né? Então, o jabuti vence a onça em diversos momentos, vence outros animais da floresta. É muito legal, cheio de histórias muito legais. E o Monteiro Lobato contou essas histórias nesse livro da tia Anastácia aqui, nesse livro aqui, pensando bem nisso aqui, ó, sem perder as marcas da oralidade. Então ele quis ser muito próximo de como uma pessoa contaria para outra, sem ser escrito, né? De um jeito fácil de entender. Bem legal isso. Quem puder, dá uma lidinha. Agora nós vamos falar um pouquinho dos tipos de conto de mistério, terror e assombração. Tudo bem? São três tipos de contos diferentes, mas eles todos trabalham com o quê? Eles trabalham com o medo, tudo bem? Então isso é muito importante a gente saber que o conto, tanto de mistério, quanto de terror, quanto de assombração, eles trabalham com o medo. Seja o medo coletivo, ou seja o medo individual, tudo bem? Eles têm uma estrutura parecida, tudo bem? Trabalham com riqueza de detalhes. Então a gente precisa saber que eles são contos bem feitos, bem pensados, entendeu? Eles nunca são contos feitos de qualquer maneira. Embora dos três, o de assombração seja o mais simples de todos. A seguir as diferenças entre eles. Vamos lá. Bom, o conto de mistério, esse aqui, ele tem uma natureza investigativa. O que é uma natureza investigativa? É a natureza de um detetive, tudo bem? Então, ele vai trabalhar com fatos possíveis, ele vai trabalhar com lógica, ele vai trabalhar com coisas que são realizáveis, né? Do plano real das coisas, ele vai trabalhar com medicina forense, com pesquisa, com narrativa policial, tudo bem? Então, os exemplos disso. Sherlock Holmes, que a gente já leu 2 contos dele, né? Inclusive, a gente vai fazer vídeo leitura dele essa semana. A Droga da Obediência, que é outro conto que algumas classes conseguiram ler no início desse ano. Uma novela, né? Do Pedro Bandeira, muito legal. Novela, depois a gente vai estudar esse gênero novela, beleza? Agora vamos lá. Terror. Vou até mudar a corzinha. Terror. O terror, algumas vezes chamado de horror também, que tem uma diferenciação entre eles, vai além da realidade. Então, tudo que o mistério trabalha dentro da realidade, o horror ele se sobrepõe. O terror ele se sobrepõe. Ele vai além dessa realidade. Ele trabalha com fatos sobrenaturais. Então, ele trabalha com aquilo que não é natural, com aquilo que vai além da realidade, tudo bem? Então, ele trabalha com vampiro, lobisomem, fantasmas, todos esses seres sobrenaturais que são considerados seres do mal, né? Então, ele trabalha com essas questões, tá bom? Ele tem o foco no medo, é outra coisa que diferencia. O mistério não tem o foco no medo. O mistério tem o foco na resolução do problema, como um quebra-cabeça. O terror não, ele tem um foco no medo mesmo.
Então, vou dar dois exemplos de grandes terrores aqui, né? Na verdade, Frankenstein nem chega a ser um terror tão grande, ele é mais ficção científica, mas o Drácula realmente é terror. Agora, vamos lá? O que a gente veio mais estudar, né, com mais afinco, assombração. Então, qual a diferença entre um conto de terror e de assombração, professora? Se ambos trabalham com esses seres sobrenaturais que vão além da realidade. A diferença, como vocês já estão vendo aqui, eles trabalham com seres sobrenaturais, né, além da realidade. É duas características que aproximam o terror da assombração. Mas a assombração ela trabalha com natureza local. Ela traz questões folclóricas, tudo bem? Então, o conto de assombração ele é um conto próximo nosso, sabe? Sabe aquela história de medinho que o tio conta, que a tia conta, ai, uma vez eu vi não sei o quê, achei que eu vi um vulto, ai, eu passava no cemitério de noite e tinha medo do bicho-papão, eu tinha medo de um fantasma. Tudo isso são causos que, na verdade, são contos de assombração. Então, a assombração ela tem essa característica na natureza local, do folclore local, tudo bem? Então, ela vai trazer seres folclóricos para dentro dessa narrativa. O lobisomem é uma narrativa muito forte no interior do Brasil, né? E aí eles vão colocando esses seres mitológicos desse folclore do lugar. O que não acontece no terror, que o ser sobrenatural não tem a ver com o folclore do local. Ele pode até nascer desse folclore, mas ele não necessariamente faz parte dele. Um exemplo de contos de assombração que a gente já leu é A Velha de um Olho Só e Entrando no Quarto Misterioso. Não são contos, não são seres do Brasil, porque os contos são da Espanha e de Portugal. Então, A Velha do Olho Só, ela é mitologicamente ligada à Espanha ou Portugal. Aí eu já não sei te falar. No Brasil a gente tem alguns exemplos, que é o lobisomem, a mula sem cabeça, a menina do banheiro, o próprio Saci, Matita Pereira, então Mapinguari. Então a gente tem alguns exemplos de, de questões, né, de seres sobrenaturais, certo? Continuando. Por onde essas histórias começaram? Então vamos lá. Primeiro a gente vai falar dos criadores do terror e do mistério. O primeiro deles é o grande Edgar Allan Poe, que nasceu em Boston, nos Estados Unidos, em 1809 e morreu em 1849, bem novinho. Ele foi poeta, escritor, foi crítico literário e editor norte-americano, e a grande obra dele é O Corvo, né? Então, o Edgar Allan Poe ele foi um dos precursores do conto, não só o conto de horror. Ele explicou o que era um conto, ele foi um dos primeiros a escrevê-lo e ele mudou a cara do conto, certo? E o terror que o Edgar escreve não tinha tanto a ver com seres fantásticos, né? Até tinha uma coisinha sobrenatural, mas tinha muito a ver com a cara humana, com a faceta humana, do que as pessoas eram capazes de fazer, né? O Corvo é um conto bem bonito, mas também é um conto bem triste. Aí eu acho que vocês têm que ter um pouquinho mais de idade para conhecer, mas fica aqui a indicação do Alan Poe. Tudo bem, Gus? Mais pra frente. Bom, aqui nós temos Mary Shelley, né? Que é nada mais, nada menos do que a escritora do incrível Frankenstein. Né? Quem não conhece a história do Frankenstein vai conhecer, porque ela é uma escritora à frente do seu tempo, ela mudou uma característica e mudou principalmente a ficção científica, certo? Então a Mary nasceu em Londres, na Inglaterra, em 1797 e morreu em 1851. Ela foi autora, dramaturga, ensaísta, biógrafa e escritora de literatura de viagens, numa época em que as mulheres mal podiam responder por si, né? Foi uma pessoa à frente do seu tempo e escreveu essa obra-prima que é o Frankenstein. Tudo bem?
Vamos lá? H.P. Lovecraft nasceu em Providence, nos Estados Unidos, em 1890 e morreu em 1937. Foi escritor e ele revolucionou o terror, porque ele incluiu no terror elementos fantásticos. Lembra que eu falei para você que o Alan Poe ele escrevia, mas ele falava muito sobre as questões de coisas possíveis, né? De assassinatos, de mortes. Mas ele não falava assim de seres fantásticos, sobrenaturais, não. E o Lovecraft, sim, ele falou bastante disso. Então a obra do Lovecraft tem muitos seres fantásticos, fora do comum, histórias absurdas, mas todas ligadas ao terror, né? E aqui quem é um representante do conto de mistério, Arthur Conan Doyle. Gente, eu trouxe só alguns, tem muita gente boa também que eu não trouxe aqui para falar para vocês. Se vocês quiserem que eu fale mais sobre os escritores desse gênero, vocês me avisem que aí a gente faz um novo vídeo, tá? Vocês conhecem o Arthur Conan Doyle, né? Escritor de Sherlock Holmes. Ele nasceu em Edimburgo, na Escócia, em 1859 e morreu em 1930. Foi escritor e médico e ele foi autor do Sherlock Holmes e ele só inovou todinha a literatura criminal e mudou totalmente como a gente a conhece até hoje, né? Então tá aí 4 grandes personalidades da literatura de terror e mistério, tá bom? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre assombrações brasileiras. Vamos lá. Aqui diretamente do BR para vocês, a Cuca, que é a nossa bruxa oficial, que é aquela do sentido pica-pau amarelo, toda desengonçada, não tem muito a ver com a Cuca. Se você pesquisar, você vai saber que ela é uma bruxa bem má que come curumim, tá bom? Então, tem que prestar atenção. Cuidado que a Cuca te pega. Vamos lá. O lobisomem, que é um ser fantástico com uma assombração muito forte. Eu tenho, a minha bisavó contava muito, porque ela fazia doces à noite, né? E eu levantava muito cedo para lavar roupa, porque ela era lavadeira, e eles falavam quando os cachorros uivavam muito que tinha lobisomem por perto. Então, assim, dentro do imaginário brasileiro, o lobisomem é uma figura muito presente como uma assombração, certo? Aqui eu coloquei a loira do banheiro, que é um conto urbano, que é uma assombração urbana moderna, né? Então, muitas pessoas falam sobre a loira do banheiro, sobre essa questão dela aparecer em banheiros públicos, tá? Ela não vai aparecer no banheiro da sua casa. Tem as invocações, né? Tudo mais. Ela é uma assombração moderna. E aí nós temos, eu coloquei aqui a noiva do cemitério como um exemplo, mas tem muitas histórias do nosso folclore que permeiam esse processo do cemitério, né? Das almas, do cemitério, enfim. A gente já leu várias histórias que falam sobre isso. Vamos continuar. Quais são as partes que formam esse tipo de conto? Então vamos pensar nas partes da narrativa do conto de assombração agora, tá bom? Vamos lá. Situação inicial é essa apresentação. Apresentação do quê? É quando começa a história. Você é apresentado ao local, aos ambientes, aos personagens, né? O que está acontecendo minimamente para você se situar. Então, é aquele momento de início do texto, tá bom? E aí está, sei lá, acontecendo aquele início de texto, está tudo correndo normal, de repente alguma coisa acontece. E aí é a quebra dessa normalidade, desse conto, que é geralmente onde tem aquele momento que provoca um desequilíbrio na história, é onde começa a complicação, é onde acontece a desarmonia. Então é um momento que o equilíbrio se perde, né? Tava indo tudo bem, de repente alguma coisa acontece, sabe? Ah, eles estão andando de carroça numa noite de chuva, tá frio e não sei o que, e de repente a roda da carroça quebra. É justamente nessa quebra da roda da carroça que acontece essa quebra de normalidade,
que acontece esse acontecimento que provoca esse desequilíbrio na história, tudo bem? E esse desequilíbrio ele desencadeia esse conflito. O que é o conflito? É quando o problema fica exposto, tudo bem? O conflito é o problema e a complicação é quando o problema fica exposto, tá certo? É o desafio do personagem, é a treta principal. Então, quando ela fica de conhecimento de todo mundo que está acontecendo ali, que é a hora que o monstro aparece, ele começa a correr, ele começa a fazer, e aí a gente começa a entender a complicação daquela história, né? De tudo aquilo que está acontecendo. Esse é o momento do conflito. É o momento que chega geralmente no meio do texto, né? Que é quando começa a coisa esquentar, o mistério fica mais forte. E aí eu tenho o auge desse conflito, que é o clímax. Vocês têm que guardar muito bem essa palavra, o clímax da história. Então o clímax é o topo da tensão, é o alto da intensidade do conto, é a hora que a treta tá pegando fogo, Brasil. Então o clímax é esse momento. Esse momento em que a treta tá feia, que não tem outro jeito. Ou resolve, certo? Então é o topo da tensão. Guarda esse clímax aí pra você. Então eu tenho, depois disso, só resta o declive. Eu cheguei no alto da torre, só me falta descer, né? Tô, num, tô numa montanha russa. Vamos imaginar que a história é uma montanha russa. Começa devagarinho, aí começa a descer, subir naquela desarmonia. Tem uma complicação que é uma subida gigantesca, sobe. Quando eu chego lá em cima, eu tô no clímax da história. Agora, com a minha montanha russa, só me falta descer. Então eu vou descer para onde? Para a solução do problema. E vocês precisam entender que nesse tipo de narrativa, assim como no conto de mistério de terror, o conto de assombração nem sempre tem um final feliz, certo? Então tá bom. O que eu preciso lembrar daqui, Pelo amor de Deus, não tô lembrando de nada, tô perdida. Situação inicial é a apresentação. A quebra da normalidade é a desarmonia. O conflito é uma complicação que acontece na história. E é por conta disso aqui que a minha história existe. O auge do conflito eu chamo de clímax. É o topo da montanha russa. O topo da montanha russa. Aqui é o clímax. Eu tenho o desfecho e a solução do problema, que é o próprio desfecho em si. E aí eu tenho o foco narrativo. O que é o foco narrativo? Vamos falar do narrador. Eu tenho o narrador em primeira pessoa, que pode ser o narrador que viveu aquilo que ele está contando. Ele vai contar do ponto de vista que ele viu, que ele viveu, que ele sentiu. Por quê? Porque ele é um narrador em primeira pessoa, ele passou aquilo. Para esse narrador em primeira pessoa, eu chamo ele de narrador personagem. Tudo bem? E aí eu tenho o narrador em terceira pessoa. Ele não viveu aquilo. Ou ele viu, ou ele ouviu aquela história. E está replicando. Mas é isso que ele é um narrador em terceira pessoa, ele tem um distanciamento. Tudo bem? Ele não está ali vivendo aquilo na pele, certo? E eu tenho um narrador onisciente. E o que é esse narrador onisciente? Ele não só viu e ouviu, ele sabe o que os personagens pensam e sentem. Então, alguns contos têm esse tipo de narrador, que chama narrador onisciente. E agora a gente vai falar da bibliografia, o que é? Onde é que a professora tirou todas essas informações, né? Primeiro, eu pesquisei alguns vídeos que estão subindo aí na tela para vocês, que estão em amarelo, né? Tiro o print agora. Tirou? Aí, então, se você quiser assistir, tem mais informações. Eu aconselho vocês a verem esse aqui principalmente, né? Deixa eu marcar aqui para vocês. Esse aqui do gênero. Esse aqui, ó. Do gênero textual, tipos de conto e contos de assombração da CAN, Academy Brasil. Esse é bem simples para vocês entenderem. E aí eu tenho alguns textos, né, que vocês não vão ter acesso e que eu acho que estão um pouquinho além, tá bom?
do que vocês estão preparados nesse momento. Mas, gente, foi isso. Eu quero agradecer. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Se você gostou, deixa o seu like aí, né? Compartilha o vídeo. Estudem bastante. Obrigada. Se gostou, se não gostou, deixa um comentário aí também pra gente saber. Tá bom? Um beijo, até a próxima. Tchau.